Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quero cumprimentar toda a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, também dar as boas-vindas à 12ª Escola Bíblica de Jovens, EBJ. E como o pastor Cláudio Dourado bem explicou, que escolhemos 2 temas. Vocês, os jovens que escolheram esse tema, e são 112 anos da Assembleia de Deus no Brasil. O tema sobre o pentecostalismo é muito vasto, muito amplo, mas aqui está focado, está restrito à origem e o desenvolvimento, e também no Brasil, do movimento pentecostal no Brasil. E por isso que eu desenvolvi esse tema para hoje em 3 tópicos. 3 tópicos. O primeiro é sobre a origem, o segundo sobre o pentecostalismo e o terceiro é sobre as gerações pentecostais. Esses 3 tópicos estão dentro do tema que está aqui no título, Origem e Desenvolvimento do Movimento Pentecostal no Brasil. Tá? Eu trouxe aqui 10 Bíblias, lindas, lindíssimas, capas. Vou pegar uma para vocês verem. É assim, cada uma mais linda do que a outra. Bíblia Sagrada com harpa cristã. Temos aqui 10 Bíblias. 10. Então, no final de cada um desses tópicos, são 3 tópicos, aí no final de cada tópico, vou fazer 3 perguntas. E quem responder, aí vem aqui e escolhe a Bíblia que você achar mais bonita. Tá? Então, preste atenção no que eu vou falar, sabe? Quando eu enfatizar muito um tema, ou quando eu disser quem tem ouvidos para ouvir, ouça, grave, preste atenção, porque vai fazer parte da pergunta, tá ok? E no final, eu trouxe 10 Bíblias, tá? Então, são 3 tópicos, com 3 perguntas para cada tópico, 3 vezes 3, 9. Então, temos ainda mais uma Bíblia, vai ser uma surpresa, eu não vou dizer como vai ser, mas alguém vai ganhar essa Bíblia, essa 10ª Bíblia no final, tá bom? Muito bem, vamos para a leitura da Palavra de Deus, que diz respeito ao tema que foi indicado para a abertura dessa Escola Bíblica de Jovens. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e o versículo 39, onde lemos o seguinte: porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chama. Amém. Então, o que o apóstolo está dizendo nesse discurso é que o derramamento do Espírito Santo, o pentecostalismo, não foi simplesmente para a geração dos apóstolos, não foi para o primeiro século da era cristã. O que ele está dizendo é que é para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas, todos aqueles ou aquelas a quem Deus chamar. Então, essa é a interpretação pentecostal. Muito bem, então, temos aqui, primeiro tópico, a origem. Eu foquei bem aqui os 3 principais patriarcas do pentecostalismo moderno. Tá? O pentecostalismo moderno começou no dia 1º de janeiro de 1901. Tá? O século XX iniciou, é chamado século do Espírito Santo. Foi na vigília de Ano Novo, de 1900 para 1901, que o Senhor Jesus batizou a irmã, que foi a primeira a receber o batismo no Espírito Santo, naquele culto.
E aí, mais um grupo de 20 e poucos irmãos que estavam naquela vigília de Ano Novo foram batizados também no Espírito Santo. E esse evento aconteceu na cidade de Topeka, no Texas, nos Estados Unidos, em Arkansas, nos Estados Unidos, e tido como ponto inicial, o marco inicial do pentecostalismo moderno. Mas só que isso foi resultado de décadas e décadas de oração, de consagração, de busca para entender o pentecostalismo. Então, os 3 principais nomes são esses. Quem tem ouvido, pode ouvir, ouça. Tá? O primeiro da lista chama-se Charles Parham. Mas você falando só Parham, já está, a gente já sabe que não tem 2 do mesmo sobrenome nessa lista. Tá? O segundo deles é o William Seymour. O William Seymour, que foi discípulo de Parham. E o terceiro, o William Durham. São esses os 3 principais patriarcas, os 3 principais pioneiros do pentecostalismo no mundo. E o trabalho deles teve reflexo aqui no Brasil. Então, isso é importante que vocês saibam. Então, essa aqui que está aqui na introdução, ó. Os fundadores do maior movimento espiritual dos tempos modernos são Charles Fox Parham, com quem o pentecostalismo moderno se iniciou em 1901. O William Joseph Seymour, líder do avivamento da Rua Azusa, depois de 1906, e o William Howard Durham, líder do movimento pentecostal de Chicago em 1910. Todos eles tiveram uma origem histórica e teológica no movimento Holiness, conhecido também como movimento de santidade, e exerceram forte influência na doutrina pentecostal. Então, o Seymour, ele foi discípulo de Parham. Tá? Naquela noite, naquela vigília de Ano Novo, o Parham não foi batizado no Espírito Santo, só foi depois, porque ele designou um grupo, ele era diretor de uma escola bíblica. E naquela última semana, que era a semana do Ano Novo, ele precisou viajar e deixou uma equipe para descobrir na Bíblia como saber que alguém foi batizado no Espírito Santo. Porque durante o século XIX, a partir da década de 1840, havia muita busca de compreensão e havia interpretações equivocadas, outras acertadas, outras parcialmente acertadas, porque John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, ele dizia que o pecador ele é salvo quando ele crê em Jesus. Essa salvação é plena, é pela fé em Jesus, não é pelas obras. Aquele princípio da reforma protestante, e ele defendia, mas só que ele dizia o seguinte, que sempre há na pessoa que aceita Jesus, embora ela seja salva, mas há alguns resquícios do pecado de Adão, lá do Éden. E para isso o cristão tinha que se dedicar em busca da santificação. Por isso que é chamado movimento de santidade. Que ele dizia que isso era a segunda graça. A primeira graça, a salvação. A segunda, santificação. Então, era a doutrina das 2 graças. E mais para frente, um sucessor de Wesley, ele chamava essa segunda graça de batismo no Espírito Santo. Mas só que não se tinha uma definição disso. Então, o movimento de santidade cresceu. Foi uma irmã que começou com a oração nas casas, nas terças-feiras, só para as mulheres. E depois esse movimento foi crescendo, foi se expandindo. Aí os homens também resolveram participar desse trabalho de oração.
e depois ali os líderes da igreja, até bispos, episcopais, participaram também dessa reunião, e isso atravessou décadas, até que na segunda metade do século XIX já havia uma compreensão mais aperfeiçoada dos líderes dos movimentos de santidade, como Moody, como o Reuven e outros, que já diziam que o batismo no Espírito Santo não era sinônimo de salvação. Já era um avanço importante. E isso é bíblico. Batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação. É uma bênção que acompanha a salvação, que ela pode vir imediatamente quando a pessoa se converte ou posteriormente. Então, e o Parham, ele era um itinerante do movimento Holiness e pregava o batismo no Espírito Santo, mas ele mesmo não era batizado no Espírito Santo. E quando ele viu, eu acho que em 1900, ele foi visitar um grupo de pentecostais do movimento de santidade em Nova York, ele viu pela primeira vez um grupo orando e falando em línguas. E isso causou impacto nele. Quando ele voltou, ele falou para os seus discípulos: examine o livro de Atos, procure saber como saber que alguém foi batizado no Espírito Santo. E viajou. Aí, no final, no último dia do mês de dezembro de 1900, quando ele voltou, os seus discípulos disseram: olha, nós temos a convicção, e é bíblico, nós descobrimos que a maneira de saber que alguém foi batizado no Espírito Santo é o falar línguas. Tá? Então, aí na vigília daquela noite, realmente a promessa aconteceu, a nossa irmã falou em línguas, e com ela, outros que faziam parte daquele grupo. Então, o que acontece? Isso causou um impacto muito grande. Aqueles grupos falaram não somente línguas estranhas, mas línguas estrangeiras. Falaram em norueguês, falaram em russo, falaram em francês. Interessante que as comunidades provenientes desses países foram ouvir essas pessoas e checaram que realmente estavam falando perfeitamente a língua da sua cultura. E a irmã Osman, que recebeu a irmã Agnes Osman, que foi a primeira a falar em línguas, ser batizada, durante 3 dias ela não conseguia falar inglês. Não conseguia falar, falando em línguas. Foi um poder tão extraordinário. E o que acontece? E alguns dias depois, o Parham foi batizado também no Espírito Santo, falou línguas. Agora, o que acontece é que o segundo líder dessa lista aqui da introdução é o Joseph William Joseph Seymour. Ele, filho de um escravo liberto da Louisiana, cego de um olho, negro, numa comunidade, numa sociedade segregacionista, onde brancos e negros tinham que viver separados, não podiam participar do mesmo evento, do mesmo local. O próprio Seymour, na escola de Parham, ele assistia a aula do lado de fora, que ele não tinha permissão para entrar em sala de aula dos brancos, porque ele era negro, ele ficava do lado de fora assistindo às aulas. E o que acontece é que ele também fazia parte do movimento de santidade, mas do grupo de negros, movimento de santidade, mas comunidade negra. E ele foi convidado para liderar um grupo em Los Angeles. Ele estava em Topeka e o Parham deu uma forcinha para ele, encorajou, até ajudou financeiramente na ida dele para Los Angeles. E chegou lá, em Los Angeles, e ele assumiu a liderança de um grupo, também do Movimento de Santidade, e ele, era o mês de abril de 1906, já fazia 5 anos, porque aquele movimento de 1901, aquele acontecimento, o pessoal se esqueceu. Então, e o Parham não teve muito sucesso, teve que se deslocar, está mudando de cidade, continuando no trabalho, mas sem muita expressividade.
E o discípulo dele estava em Los Angeles, e ali no mês de abril de 1906, Jesus batizou no Espírito Santo, o Seymour. E a irmã Jenny Seymour, que se casou, que se tornou esposa dele, recebeu um dom, que ela tocou um piano, sem nunca ter estudado numa escola de música, sem sequer conhecer uma nota musical, e ela tocou piano naquela noite, e o piano está lá até hoje. Até hoje. E lá é ponto turístico, eu já estive lá visitando este local. Mas o que acontece é que a multidão era muito grande. As pessoas iam ali e falavam em língua, eram batizadas no Espírito Santo, recebiam cura, as pessoas se convertiam. Aí o Corpo de Bombeiro proibiu o trabalho ali por questão de segurança. E aí eles alugaram um salão num prédio abandonado, que até então servia como estribaria de cavalos. E ali eles fizeram uma reforma rápida e se transferiram para que era a Rua Azusa. Tá? Eu já estive lá também, mas só que o local não existe mais. Agora é tudo moderno, é outra construção. Aquele barracão, aquela estrutura não está mais lá. Temos algumas fotos desse local. E ali foi que começou o movimento chamado Movimento da Rua Azusa. Era abril de 1906, e o movimento durou 1000 dias, com cultos de manhã, à tarde e à noite, batismo no Espírito Santo, línguas e curas e dons espirituais e conversão. E a imprensa, nos primeiros dias, foi lá fazer uma visita e fez uma matéria pejorativa, fazendo críticas, duras críticas. E o que acontece é que isso chamou a atenção. E vinham pastores e líderes de todo o país, movidos pela curiosidade, iam lá, e muitos deles foram batizados nessa visita e voltaram com o fogo pentecostal. Alguns tiveram que deixar a sua denominação, a sua igreja, que a diretoria não aceitou, mas outros trouxeram essa experiência e a diretoria aceitou. Então surgiu no país inúmeras comunidades pentecostais, falando em línguas, experiências, o foco, a visão missionária. Então, assim, começou o movimento. E o terceiro nome dessa lista, o William Howard Durham, ele pastoreava a igreja em Chicago, e ele foi para a Rua Azusa para ver esse movimento. E ali ele também foi batizado no Espírito Santo. E aí o que acontece? Seymour impôs as mãos sobre ele e falou essa frase que está aqui na apostila de vocês, aqui no tópico 2, origem, tópico 2, experiência pentecostal. Numa dessas reuniões, foi a ocasião em que Seymour profetizou que onde quer que Durham pregasse, o Espírito Santo seria derramado sobre as pessoas. Essa profecia se cumpriu. Não demorou muito para o movimento pentecostal surgir também em Chicago. Não somente o batismo no Espírito Santo e glossolalia, mas também pelas diversas manifestações do poder de Deus. O avivamento pentecostal espalhou rapidamente por meio do seu ministério. Os cultos superlotados se estendiam toda a noite, alguns iam até o amanhecer. A influência de Durham aumentava cada dia entre os pentecostais, e ele veiculava seus ensinos no seu jornal, o Testemunho Pentecostal. Então, Durham, o centro pentecostal da Rua Azusa, em 1910, já havia se transferido para Chicago, e a profecia de Seymour estava se cumprindo aí. Agora veja que não demorou, tópico 3, não demorou para que a igreja, liderada por Durham, logo se tornasse um centro de liderança do movimento pentecostal internacional. Na verdade, em 1910, o centro de irradiação pentecostal para o mundo havia se transferido de Los Angeles para Chicago. Saina é um historiador do pentecostalismo. Ele tem muitos livros, e um deles é um livro com quase 1000 páginas,
chamado O Século do Espírito Santo. É um livro da editora Vida. Ele é um historiador muito respeitado. Ele tem muitas publicações sobre a obra pentecostal no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, de um modo geral. Então, o Saina, ele disse o seguinte, olha aqui, aponta pelo menos 3 razões que resultaram nessa mudança. Então, a primeira razão que ele menciona aqui, qual foi? É que a lista de assinantes, porque havia um jornal chamado Missão de Fé Apostólica. Então, tanto o jornal do Parham como o jornal do Seimo, que eram grupos pentecostais mais separados, eles tinham o seu jornal e eles veiculavam seus ensinos pentecostais por meio desses jornais. Mas tanto o do Parham como o do Seimo se chamava Missão de Fé Apostólica. Mas o que acontece é que essa lista de assinantes se perdeu. E aí eles perderam o contato. Isso aí enfraqueceu o movimento da Rua Azusa, por falta, na época não tinha internet, entendeu? Era tudo escrito, impresso. Então, essa foi uma das razões. A outra que ele menciona aqui é que a excomunhão da Rua Azusa, o que acontece é o seguinte, em 1909, 1910 mais ou menos, Parham foi visitar a Rua Azusa. E ali, quando ele viu aquele movimento, negros e brancos orando juntos, cultuando a Deus juntos, isso para ele era estranho, porque a sociedade americana, naquela época, era segregacionista. Então, os negros viviam separados dos brancos. Isso nas igrejas, nas escolas, nos restaurantes, em todas as instituições, havia essa separação. E Seimo era dessa, e Parham era dessa linha, porque Seimo foi aluno dele, mas não entrava na sala de aula onde estavam os brancos. E ele até orava no final das aulas, mas lá de fora. Aí quando ele chega ali e vê negros e brancos orando a Deus juntos, que a imprensa já tinha até feito críticas a isso, né? Fez a crítica às línguas que se falava ali, a maneira que eles oravam, se cheios do Espírito Santo, eles se movimentavam, e via negros e brancos às vezes se abraçados, orando juntos, né? E isso foi um escândalo para a sociedade americana na época. Aí quando o Parham chega, vai visitar a igreja do seu discípulo, liderada pelo seu discípulo, e quando viu aquilo ali, ele fez críticas. Aí no outro dia ele voltou lá, ele foi barrado, falou, não, você é pessoa não grata, você não entra aqui, entendeu? E aí houve essa ruptura entre Parham e Seimo. Isso foi muito triste, e eles começaram a criticar um ao outro pelo escrito, né, pelos seus periódicos, e aí isso enfraqueceu muito. Até hoje se pergunta quem fundou o pentecostalismo moderno. Uns falam foi Seimo, outros falam foi Parham, outros falam foram os dois, tá? Eu acredito que foram os dois têm participação, tá? Essa discussão, isso aconteceu porque somos humanos, né? Eu falei ontem lá na escola dominical, lá no Jardim Califórnia, tá? Na discussão de Paulo e Barnabé, tá? 2 pesos pesados do cristianismo, 2 grandes líderes, sabe? Discutindo como se fossem meninos arengueiros, como fala o nordestino, né? Entendeu? Mas isso está escrito para mostrar que nós somos humanos, tá? Mas eles não se tornaram inimigos. Eles se respeitavam uns aos outros. Quando Paulo menciona Barnabé, menciona de maneira respeitosa. Pode ver isso nas epístolas paulinas, tá? Então, isso contribuiu para o enfraquecimento da liderança da Rua Azusa. E o terceiro ponto é que Parham foi acusado de problema de ordem moral, tá? Nunca se teve prova, mas houve uma conversa feia sobre ele, e isso também até 1926, 1927. Né?
e o Seymour viveu até 1922. Então, isso contribuiu para que o centro fosse transferido realmente para Chicago. Então, item número 4, os pioneiros no Brasil. Aqui é importante, tá? Preste atenção, olha. O que mais tarde se tornaram pioneiros no movimento pentecostal frequentaram os cultos de Durham. E entre os pioneiros do Brasil estão Luiz Franciscon, fundador da Congregação Cristã no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundadores das Assembleias de Deus em nosso país, a canadense Aimee Semple, antes de se casar com Harold McFisher, a qual, abre aspas, teve uma experiência de cura divina com William Howard Durham, que havia influenciado Daniel Berg e Luiz Franciscon. Ela serviu como missionária na China e, ao voltar, fundou em Los Angeles a Igreja do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos, e de lá vieram para o Brasil os fundadores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, veja que interessante isso. A Aimee, que fundou, ela era canadense, ela que iniciou a pregação em tendas de lona, no Canadá. E ela percorreu os Estados Unidos várias vezes, de ponta a ponta, fazendo turnês, e os estádios ficavam lotados, muitas pessoas eram curadas. Nunca houve uma mulher como essa, segundo Stanley Horton. Stanley Horton, teólogo pentecostal assembleiano, e ele tem uma lembrança que ele disse que era criança, e todo sábado à tarde, lá no templo do Evangelho Quadrangular em Los Angeles, tinha o culto com as crianças, e o pai do Stanley Horton, que era criança, e ele disse que nunca esqueceu que uma vez a Aimee McFisher tomou ele no colo e orou por ele. Ele devia ter uns 7, 8 anos, ele nunca se esqueceu disso. Então, ela é reconhecida como realmente uma mulher cheia do Espírito Santo, fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela morreu em 44. E a igreja que ela fundou mandou os missionários para o Brasil em 1950. Então, ela não chegou a conhecer a obra aqui no Brasil, mas é resultado. E ela foi ordenada por Durham. Daniel Berg e Gunnar Wingren foram ordenados por Durham em Chicago. O Franciscon, fundador da Congregação Cristã no Brasil, também foi ordenado por Durham. Então, a influência pentecostal assembleiana é de Durham e não de Seymour. Qual a diferença entre Durham e Seymour? Porque tanto Seymour como Parham, eles pregavam a doutrina das 3 graças: salvação, santificação e batismo no Espírito Santo. Então, esses homens morreram defendendo essa doutrina. Mas Durham, em 1910, ele trouxe à tona a doutrina chamada doutrina da obra consumada. O que diz essa doutrina da obra consumada? Ele dizia o seguinte, que a santificação está junto com a salvação. Quando a pessoa se converte ao Senhor Jesus, ela é santificada. Isso hoje nós chamamos de santificação posicional, porque a santificação ela é instantânea, quando a pessoa aceita Jesus, mas ao mesmo tempo ela é progressiva, porque uma vez que a pessoa aceita Jesus, ela é santificada, mas ela precisa se santificar ainda mais e desenvolver a santificação. E isso é bíblico. A Bíblia fala que a justiça do justo é como a vereda da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Fala de progressão. O apóstolo Paulo diz que somos transformados de glória em glória. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Tá? Então, a interpretação de Durham realmente tinha coerência. Tá? Então, aí, aquilo que para os líderes do movimento de santidade, dentre eles, Seymour e Parham diziam, falava das 3 graças,
Duran reduziu em 2. Quando a pessoa aceita Jesus, ela já é santificada. Então, a santificação não é a segunda graça, a santificação já está na salvação. Agora sim, o batismo no Espírito Santo é a segunda graça. Tá? E aí houve outra ruptura e houve outra discussão, outros debates e críticas entre Seymour e Duran por causa da doutrina da obra consumada. Tá? E veja que essa é a doutrina da Assembleia de Deus. Então, o que os nossos missionários trouxeram, Gunnar Ving e Daniel Berg, foi da escola de Duran e não da escola da Rua Azusa. Tem gente que pensa que Daniel Berg e Gunnar Ving vieram da Rua Azusa, da Califórnia, de Los Angeles. Não, eles vieram de Los Angeles. A grandeza da Rua Azusa, porque a Rua Azusa foi o centro irradiador da doutrina pentecostal nos Estados Unidos e no mundo todo. Foi dali. Porque Duran, embora os nossos missionários vieram de Chicago, mas primeiro os líderes de Chicago se abeberaram lá na Rua Azusa. Tá? Então, o reconhecimento da Rua Azusa, isso é praticamente unânime, sabe? O pentecostalismo que iniciou ali. Muito bem. Então, esse é o ponto, o tópico número 1 da origem. Vamos para o bloco número 2, pentecostalismo. Aí eu pergunto a você, mas o que significa isso? Pentecostalismo. Aí você fala, não, eu sou um cristão evangélico pentecostal. Aí alguém vai perguntar, mas o que é pentecostal? O que significa? Eu me lembro que uma vez o jornalista perguntou para um pastor de uma igreja, que eu não vou citar o nome, perguntou para ele, você é pentecostal, o que é isso? Ah, não, sabe, isso é muito profundo, isso não se responde assim, isso é complicado, sabe? Enrolou e não respondeu. Sabe? Pentecostal, pessoal, vem de Pentecostes. E o que é Pentecostes? É o nome de uma das 3 principais festas judaicas. Primeiro vem a festa da Páscoa, que é a celebração da libertação de Israel do Egito, das garras do faraó. E Deus mandou que Moisés escrevesse, ensinasse ao povo, que depois da Páscoa, eles deveriam contar 7 semanas e no dia seguinte celebrassem a festa, chamado em hebraico Shavuot. Shavuot quer dizer semanas. É a festa das semanas, tá, em hebraico. Mas os judeus da diáspora, do período interbíblico, os judeus de fala grega, da dispersão, que estavam fora de Israel, os judeus de fala grega, como costumam dizer, os judeus helenistas, então eles chamavam essa festa de Pentecostés. Pentecostés, que quer dizer 50º. Por quê? Porque era festa celebrada depois das 7 semanas, 7 vezes 7, 49. E o dia seguinte, quer dizer, o 50º dia, é o dia da festa. E aí o nome pegou, festa do Pentecostes, Pentecostés 50º. E é esse nome que aparece no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, fala, cumprindo-se o dia do Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Então, o que acontece? No tópico 2, temos aqui muitas comunidades, preste atenção nisso, muitas comunidades pentecostais se formaram a partir do movimento de santidade nas últimas décadas do século XX. Isso que eu já falei, ok? Cujos pregadores e mestres ensinavam que havia 2 bênçãos disponíveis aos crentes. Foi neste movimento que, no início do século XX, surgiu, abre aspas, aqui eu estou citando o Saina, tá? Está no rodapé. Essas fontes, eu coloco a fonte no rodapé. O que Saina escreveu, ele disse o seguinte, um novo e entusiástico movimento que dava ênfase aos sinais e maravilhas, bem como aos dons do Espírito. Os crentes chamavam-se a si mesmos de pentecostais. Tá? Então, já naquela época,
E antes mesmo de 1º de janeiro de 1901, os líderes, os crentes do movimento de santidade já chamavam a si mesmos de pentecostais, porque acreditavam que as suas crenças eram as mesmas dos crentes do primeiro século, ok? Então, hoje nós chamamos a nós mesmos de pentecostais, as nossas igrejas, porque são diversas igrejas pentecostais, mas vem daí, já começou aí. Então, o movimento Holiness, ou de santidade, também conhecido movimento de santidade, que começou da Igreja Metodista, fundada por John Wesley, que eu acabei de falar no primeiro tópico, na Inglaterra. Foi uma tentativa de recuperar o fervor espiritual do século anterior e a doutrina da, abre aspas, segunda obra da graça, fecha aspas, na vida de um esforço de restaurar a fé da Igreja dos tempos apostólicos. O movimento é descrito por Antônio Gouveia de Mendonça. Esse Antônio Gouveia de Mendonça, irmãos, é um sociólogo. Ele faleceu, é falecido já, presbiteriano, muito respeitado no Brasil. Eu ia ter aula com ele quando eu fiz o mestrado na Universidade de Mackenzie, mas quando chegou o dia dele começar a dar aula, ele estava muito enfermo, não pôde dar aula, e a universidade nomeou outro professor, mas ele foi um dia lá dar uma palestra, eu me lembro bem dele, e ele foi sepultado no domingo que antecedeu a minha banca. A minha banca de mestrado foi na segunda-feira, e ele foi sepultado no domingo. Ele tem muitos livros, ele é muito, muito respeitado, então ele é sempre citado nas obras de estudos sobre os pentecostais, as obras de caráter sociológico. Muito bem. Então, Antônio Mendonça, veja como ele definiu o pentecostalismo. Ele disse o seguinte: um reavivamento religioso com traços tênues do calvinismo, modificado pelo arminianismo e tintas fortes do pietismo alemão. O pietismo alemão era aquele grupo que procurava viver em santidade, que se afastava de tudo que era pecaminoso, e até mesmo que nem era pecaminoso assim, mas eles tinham um padrão de vida pietista, de santidade. E Armínio e Calvino são os dois polos da doutrina da salvação. Calvino, aquela ideia da predestinação, e Armínio, aquela ideia de que a predestinação significa a presciência de Deus. Deus sabe de antemão quem vai ser salvo, quem vai ser condenado, porque Ele é onisciente. E já para os calvinistas, Deus escolheu de antemão quem vai ser salvo, quem vai ser condenado. Tá? Então, o pentecostalismo traz alguns traços de ambos os grupos. Ele fala aqui do calvinismo e também fala porque tem pontos do calvinismo que nós aceitamos, que nós cremos, e também ponto do arminianismo, principalmente com relação à doutrina da salvação. Então, Antônio Mendonça, Gouveia de Mendonça, falou, não, tem esses traços da reforma protestante, é isso que ele diz aqui. Então, o pentecostalismo surgiu do movimento da santidade. Sainz disse: não é exagero, portanto, dizer que o pentecostalismo do século XX, pelo menos nos Estados Unidos, nasceu em berço holinense. Os principais líderes, fecha aspas, né? Os principais líderes do movimento do pentecostalismo moderno vieram desse movimento ou tiveram alguma ligação com ele. Então, os três nomes que nós citamos aqui, o Seymour, o Parham e o Durham, eles vieram do movimento de santidade. Muito bem. Termo pentecostalismo, já expliquei. Está aqui o nome grego da festa judaica das semanas, celebrada 7 semanas a partir da Páscoa, chamada de festa das semanas ou das primícias
Veja em Êxodo 34, 22, que isso está claro. Festa das semanas, que é a festa das primícias. O que significa a festa das primícias? Da colheita. As primeiras colheitas eram levadas como oferta para Deus, são as primícias para Deus. E isso tem um significado, tem uma aplicação importante na teologia cristã. Então, o dia seguinte, após o final da 7ª semana, é o 50º dia. Daí o nome grego Pentecostés, que quer dizer 50º. Assim como a Páscoa aponta para o sacrifício de Jesus, conforme 1 Coríntios 5, 7, que fala que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Da mesma forma, da mesma maneira, a festa de Pentecostes aponta para a descida do Espírito Santo, Atos 2, 1 ao 4. As 3.000 pessoas que creram em Jesus no dia de Pentecostes, por meio da pregação do apóstolo Pedro, Atos 2, 41, eram as primícias de uma grande colheita que haveria de se estender pelo mundo inteiro. Assim como a festa das primícias de Pentecostes eram as primícias da colheita ofertadas para Deus, no dia de Pentecostes, aquelas 3.000 almas também eram as primícias de uma grande colheita que estava começando ali. Ok? Então, pentecostais clássicos, né? O que é uma obra clássica? A gente ouve muito falar de música clássica, literatura clássica, mas o que isso significa? Significa que serve de modelo, significa que nunca envelhece. Tá? A obra clássica é isso, uma obra modelo que nunca se envelhece. Então, o que Mendonça chama a atenção é o fato de 1910 a 1950, o pentecostalismo brasileiro ser perfeitamente identificável por suas marcas bastante definidas, mas que hoje o movimento pentecostal confunde-se os menos atentos às nuances que distinguem os pentecostais clássicos, os carismáticos e os de cura divina, fecha aspas. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que a primeira geração, nós vamos ver isso no tópico 3º, a primeira geração, ou geração histórica, é a de 1910 a 1950, e o destaque é a Assembleia de Deus que está no Brasil. Então, isso aí é que Mendonça chama de pentecostais clássicos. Tem marca bem distintiva. Quais são elas? A glossolalia e a profecia. Sabe? Profecia e as línguas são as marcas distintivas desse período. E a partir daí, os pentecostalismos já não se distinguem dessa maneira, com os outros grupos que surgiram. Mas Mendonça continua. Os pentecostais clássicos, da lista de Mendonça, são as Assembleias de Deus, a Congregação Cristã no Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular e a Igreja do Brasil para Cristo. O que ele chama de agência de cura divina é a Igreja Deus e Amor e numerosas outras, fecha aspas. E os fenômenos ou experiências pentecostais no interior das igrejas tradicionais são o movimento carismático. Então, o movimento carismático, quando a gente fala disso, a gente precisa tomar muito cuidado para não confundir com a renovação carismática católica. Aqui é outra coisa. Tá? Esse movimento surge na década de 1960, nos Estados Unidos e no Brasil. O termo carismático vem do grego charisma, um cognato de charis. Não é charis, não, é charis. É porque as línguas bíblicas, o hebraico, o aramaico e o grego, o alfabeto dessas línguas nem sempre tem correspondência com o nosso alfabeto. E a gente tem que fazer, sabe, um ajuste para trazer a pronúncia. É um desafio você transcrever uma palavra hebraica com letras latinas, com o nosso alfabeto. Da mesma forma, a palavra grega. Tá? Então, essa palavra, a gente usa o CH, que para nós seria chá. O CH seria chá. Mas, na verdade,
na transliteração não é chá, é ha. Tá? Então é harisma ou haris. Você vê que no sábado à tarde, o pastor Douglas estava falando da pronúncia de uma palavra e até me perguntou como era que se pronunciava a palavra pecado, né? Ratá, porque na lição estava com CH, fica chatá, mas não é chatá, é ratá. É que nós não temos no nosso alfabeto uma letra com esse som, entendeu? Qual das 26 letras do nosso alfabeto tem esse som de Rá? Tem o R, mas não é bem, porque o R é pronunciado pelo carioca de uma maneira, pelo gaúcho de outra maneira, entendeu? Então nós não temos no nosso alfabeto uma letra que reproduz esse som. Então a gente tem que usar esse, tá certo? E a gente sempre esclarece para que a pessoa não faça a pronúncia errada de uma palavra dessa. Então é haris. Harisma vem de haris, que quer dizer graça, cuja ideia é aquilo que foi dado pela graça por parte de Deus. Essa palavra é usada de forma genérica para descrever os cristãos que acreditam na atualidade do batismo no Espírito Santo e nas demais manifestações, os milagres, como curas divinas, profecias, glossolalia. Mas ele difere dos pentecostais em alguns aspectos, pois, abre aspas, a maioria dos carismáticos rejeita a preeminência dada pelo pentecostalismo, a glossolalia, rejeita o que considera ser legalismo e, às vezes, associado ao pentecostalismo em geral, permanece às suas próprias denominações, como é o caso dos católicos romanos carismáticos. Antônio Gouveia chama o movimento carismático de quê? Pentecostalismo educado. Tá? Não esqueça isso. A quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pentecostalismo educado. Por quê? Quando surgiu o movimento carismático, estou falando de 1960, um bispo da igreja episcopal da cidade de Van Nuys, uma cidade ali de Los Angeles, vizinha a Los Angeles, ele recebeu o batismo no Espírito Santo e falou línguas. E a igreja episcopal, como a igreja presbiteriana, a igreja metodista, era a igreja tida na sociedade americana como o topo, sabe? São os cristãos de elevado nível. E eles tinham um preconceito com relação aos pentecostais, porque diziam que eles são um povo da periferia, com pouca instrução teológica, um povo pobre. Então, eles eram um povo barulhento, eles não queriam se misturar com os pentecostais. É claro que depois da Segunda Guerra, a economia, as famílias melhoraram muito economicamente, não é como antes. Então, aquele bispo, quando recebeu essa experiência, falou língua, foi batizado no Espírito Santo, aí ele chamou a liderança da sua igreja, no templo da igreja episcopal em Van Nuys, ali em Los Angeles, e contou a sua experiência e propôs isso para os seus obreiros, e houve uma gritaria, uma rejeição generalizada. Vai embora com essa doutrina dos faladores de línguas. Esse povo, sabe, começou. E aí o bispo dele recomendou que ele se retirasse da igreja, por causa do batismo no Espírito Santo. Mas o que acontece é que o bispo de uma igreja episcopal de Seattle, lá no estado de Nova York, no estado de Washington, não Washington DC, a capital, mas Washington lá no Pacífico Norte, no norte dos Estados Unidos. Então, ele viu, porque a imprensa divulgou isso, sabe? A imprensa nacional divulgou a expulsão da elite evangélica, da elite protestante, que agora era pentecostal, que falou línguas e que foi desligado. Então, isso se tornou conhecido nos Estados Unidos. E o bispo da mesma denominação, um bispo episcopal, só que de outro estado, de outra cidade, em Seattle,
no estado de Washington, soube disso, aí fez um convite. Falei, você não quer vir aqui? Nós temos uma igreja aqui na nossa região que está murchando, está definhando. Então você está convidado para vir aqui e colocar fogo nela. Tá? Aí ele foi, e realmente pôs fogo na igreja, e ali se tornou o centro dos carismáticos. Os carismáticos não queriam ser chamados de pentecostais. Foi aí que surgiu o termo pentecostais clássicos, que eram os pentecostais da Rua Azusa. Aqueles que vieram da Rua Azusa, aquele povo barulhento, não lá, o que acontece até então, quando alguém recebia o batismo no Espírito Santo, ou ele era expulso da igreja, ou tinha que ficar quieto, tinha que ficar em silêncio, tinha que esconder. Então, o que acontece? E a partir de então, não. Ficou estabelecido o seguinte: se alguém for batizado no Espírito Santo e falar línguas, pode ficar na igreja, não precisa sair. Tá? Só que não façam barulho. Tá? Aí foi criado um periódico carismático, ele deu o nome de carismático, e o diretor daquele periódico, está no meu livro, o Pentecostalismo Brasileiro. Não, eles não são barulhentos. Tá? Eles são batizados no Espírito Santo, eles falam línguas, têm liberdade de continuar servindo a Deus conosco, mas continuam na igreja, não precisa sair. Aí sim surgiram, então os carismáticos são, na verdade, os pentecostais que estão nessas igrejas tradicionais, tá? E não precisaram ser expulsos, se desligar da igreja. Então, tem um irmão aqui da nossa igreja que foi por uma igreja tradicional. E um dia eu me encontrei com ele, falei, rapaz, mas você pregou em nossas congregações, você não é batizado no Espírito Santo? Sou. Você fala línguas? Falo. Então, mas você sabe o que é apostasia? O apóstata é aquele que nega a fé que antes defendia. O apóstata é diferente do desviado. O desviado às vezes está fora da igreja, mas ele tem consciência de que está errado, que espera uma oportunidade para voltar e se reconciliar com a igreja. Mas o apóstata não. O apóstata, ele nega a fé que antes defendia. Então, como você, pentecostal, está numa igreja tradicional? Ele falou, não, pastor, eu continuo falando línguas, eu continuo pentecostal. Tá? Só que a gente não fala em língua no culto. Tá? E lá tem mais também pentecostais batizados no Espírito Santo que falam línguas. Eles ficam lá. Então, é um carismático. Entendeu? Aí o Mendonça chamou aqui, ó, ele chamou o movimento carismático de pentecostalismo educado. Pentecostalismo educado, não faz barulho, tá? Mas crê na manifestação nos dons do Espírito Santo. Então, pessoal, e assim eu encerro o terceiro tópico. Muito bem, o terceiro tópico, as gerações pentecostais. O fenômeno pentecostal é complexo e dificulta a classificação de cada grupo no campo religioso. Isso exige conhecimento histórico e teológico do pentecostalismo e também das principais denominações para ajudar na compreensão de suas práticas litúrgicas e o modus vivendi, ou seja, a maneira de viver dos crentes. As principais igrejas pentecostais são classificadas conforme a visão de cada pesquisador e costumam identificar essas comunidades por diversos critérios, como onda, aspecto, característica, fase, etc. A maioria deles interpreta haver 3 movimentos ou níveis de pentecostalismo brasileiro: os pentecostais clássicos, os movimentos carismáticos e os neopentecostais. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: não é como, por exemplo, dividir a história, por exemplo, em história antiga, idade média e idade moderna. Isso aí é consenso, tá? Não tem classificação alternativas. Antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é padrão, tá? Agora, para classificar os grupos pentecostais, aí depende muito da compreensão e da visão de cada pesquisador. Paul Freston, professor, um sociólogo, ele é autor do livro Nem Anjos, Nem Demônios
ele é o editor desse livro, acho que é professor da Universidade, da Unicamp. Acho que o Josué Jamar conheceu pessoalmente o Paul Freston. A Daniela parece que foi colega de classe na USP do filho dele. Muito respeitado. Tá? Então, segundo Paul Freston, esse sociólogo classifica esses aspectos ou características em 3 ondas, ele chama de ondas. Tá? Então, abre aspas, ele situa a primeira onda entre 1910 e 1950, período da predominância da congregação cristã no Brasil, 1910, e Assembleia de Deus, 1911, cuja característica básica é a glossolalia, o falar em línguas. A segunda onda, segundo ainda Paul Freston, é situada entre 1950 e início de 1960, quando o pentecostalismo se fragmenta e se desdobra em outros grupos com o surgimento da Igreja do Evangelho Quadrangular, em 1951, o Brasil para Cristo, em 1956, e a Igreja Deus e Amor, em 1962. A terceira onda começa no final da década de 1970, com a Igreja Universal do Reino de Deus, em 77, e a Igreja Internacional da Graça, em 1980. Tá? Então, são esses 3 grupos que o Paul Freston classifica. Ele chama de 3 ondas. A primeira onda, 1910 a 1950, predominância, que está no Brasil, Assembleia de Deus. Segunda onda, 1950 ao início de 1960, característica, Evangelho Quadrangular e Brasil para Cristo, que foi nesse período que o pentecostalismo começou a se fragmentar. Aquele padrão de glossolalia, profecia, foi tomando lugar para a cura divina. Tá? Manuel de Melo foi um grande pregador, ele lotava o estado do Pacaembu num sábado à tarde e as pessoas saíam ali curadas realmente. Tá? E o Evangelho Quadrangular, na verdade, Manuel de Melo começou na Assembleia de Deus. A mãe dele era da Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele já, adolescente, já pregava curas nas igrejas. Quando ele veio para São Paulo, se filiou à igreja do Belenzinho, foi diácono ali no Belém. E depois que ele foi excluído da igreja, por questões mais burocráticas, não por questão de pecado ou ordem moral, mas problemas administrativos. E como ele tinha essa vocação de orar pelos enfermos, e Jesus usava poderosamente o Manuel de Melo, aí os missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular, que pregavam em tendas de lonas nas praças, nas cidades, ele viu que ele tinha o perfil da Igreja do Evangelho Quadrangular, aí pediu permissão para a sede lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, e ele foi ordenado, e ele ficou no Evangelho Quadrangular, mas logo ele se desligou, porque como a formação dele era assembleiana, e tinha algumas coisas lá no Evangelho Quadrangular que ele não concordava. Mas esses grupos, aí ele fundou o Brasil para Cristo, e esses grupos se destacaram, primeiro por usar a mídia, usar rádio e televisão, porque a Assembleia de Deus não permitiu o uso de rádio até a década de 40. Entendeu? Então eles inovaram com o uso da mídia na época. Manuel de Melo tinha um programa de rádio, a igreja, e outra, a igreja do Evangelho Quadrangular, usou a guitarra na igreja, porque antes era só órgão. Não podia tocar qualquer instrumento, bateria e nem pensar, entendeu? E eles inovaram, e outros os dois missionários da igreja do Evangelho Quadrangular, eles eram atores de Hollywood. Eles se converteram e depois a igreja de Los Angeles enviou esses missionários para o Brasil e aqui eles inovaram. Armavam tendas de lona, o pessoal vinha, recebiam cura, só que ele não era muito cuidadoso com relação à doutrina, à conduta cristã. Por isso que o Manuel de Melo discordou dele e ele disse que recebeu uma revelação. Até o nome da igreja foi revelação, o Brasil para Cristo. Então, em 56. Então, essa segunda onda descaracteriza da primeira, porque na outra havia um bloco, sabe? A glossolalia, a profecia,
entendeu? E a outra foi mais a cura, isso aí em tenda de lonas e usando o recurso da mídia. Muito bem. Agora vem o Ricardo Mariano. Segundo o Ricardo Mariano, o padre Jesus Rotal, professor da PUC Rio de Janeiro, adota um termo gerações, mas faz corte institucional idêntico ao proposto por Paul Freston. Ele identifica a primeira geração como histórica, que são com a Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus. A segunda como movimento de cura divina. E nessa geração ele inclui as igrejas do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo e Deus é Amor. E classifica a terceira como pentecostalismo autônomo, que começa com a Igreja Nova Vida, que faz transição para a nova geração. Dela surgiram a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Internacional da Graça. Tá? Então, isso aí, segundo a classificação de Ricardo Mariano. Não tem muita diferença da classificação de Paul Freston. Muito bem, é mais nomenclatura. E Antônio Governo Mendonça, ele apresenta em seus livros e artigos as igrejas da primeira e segunda ondas, conforme Freston, ou gerações, segundo Rotal, como clássicas e as classificam com o mesmo corte institucional, mas considera a Igreja Deus é Amor como agência de cura divina, um movimento e não como igreja. Há diversas maneiras de classificar os pentecostais no Brasil, mas o nosso propósito é mostrar o pentecostalismo no seu aspecto histórico. Então, muito bem, temos aqui, preste atenção, 3 sociólogos. Temos aqui Paul Freston, temos aqui Ricardo Mariano, professor da USP, e temos aqui Antônio Governo Mendonça. Eles tentaram entender e interpretar o movimento pentecostal no Brasil. Todos eles classificam em 3 ondas, ou gerações, ou períodos. A nomenclatura não é tão importante aqui. Tá? E o que nos chama a atenção, que o Antônio Mendonça fala, é o seguinte, que a partir da década de 50, não dá para perceber a diferença que há entre os pentecostais. Antes, sim, havia aquela característica típica, profecias e línguas, e predominavam cristão no Brasil e Assembleia de Deus. O segundo período é o período de fragmentação. Preste atenção, segundo período de fragmentação do pentecostalismo. E o terceiro período é o período que surgem as igrejas neopentecostais. Concluindo, as principais igrejas pentecostais do Brasil são, pela ordem cronológica de sua fundação, Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, Deus é Amor. E as 2 principais neopentecostais são a Universal do Reino de Deus e a Internacional da Graça. Há inúmeras igrejas pentecostais independentes e isoladas, em que a maioria de seus fundadores, líderes, é dissidente dessas igrejas históricas, principalmente das Assembleias de Deus. Cada uma delas tem a sua marca distintiva, com os movimentos precursores, como os movimentos precursores da Rua Azusa, em que surgiram depois. Muito bem, Deus abençoe a todos, muito obrigado, que a bênção do Deus poderoso acompanhe cada um de vocês, com o pastor Cláudio.